Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então ter a sua companhia amiga e fraterna através desse instrumento de evangelização que tornou-se para nós esse canal do YouTube. E quero então agradecer a tua presença, a tua participação, acompanhando-nos a cada vídeo aqui postado nesse canal. Hoje, nesse dia 31 de julho de 2017, celebramos e fazemos memória com toda a igreja, a memória de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas, cujo hoje o nosso querido Papa Francisco faz parte dessa congregação. Então queremos, como nos dizia Santo Inácio, fazer tudo para a maior glória de Deus. Convido você então a tomar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e escondeu entre 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017, dentro ainda da 17ª semana do tempo comum, ela nos convida então a poder refletir e compreender o que é o reino dos céus. E para isso Jesus, no Evangelho de hoje, se utiliza de 2 parábolas para que nós possamos então ter compreensão, para que nós possamos assimilar aquilo que é o reino de Deus. Porque muitas vezes pensamos que o reino de Deus, ele se dá somente das coisas grandiosas. E vamos ver então o que nos diz o Evangelho de hoje. Jesus então, ele fala mais uma vez em parábolas. Por que isso? Para que as pessoas então possam compreender, através então de uma linguagem própria, a cultura da época vivia disso, do plantio, do cultivo então, dos alimentos. E Jesus vai se utilizar dessa linguagem, para que todos possam assimilar, compreender a mensagem a qual ele quer transmitir. É comum nós vermos nos dias de hoje, pessoas que estudadas, com curso de teologia, doutorado, mestrado, de filosofia, que se utilizam de uma linguagem própria, da teologia, da filosofia, para poder então nos transmitir os seus ensinamentos. E qual é o resultado disso? Para o povo simples, o povo não consegue absorver tal conhecimento. Então é preciso não mudar a mensagem, mas é preciso então trazer de uma forma simples e compreensível para as pessoas então possam, através das coisas comuns, associar a sua vida e enriquecer-se então com tais ensinamentos. E é justamente isso que Jesus faz, e muito bem por sinal. Ele vai tomar então aí a primeira parábola, uma semente, a semente de mostarda, que é a menor das sementes. E ali então ele vai comparar o reino dos céus para que então eles e nós, nos dias de hoje, possamos compreender o que é esse reino de Deus. O reino dos céus, então, é comparado à semente do grão de mostarda, que, embora sendo a menor das sementes, quando então cresce, ela atinge a estatura de 3 a 4 metros de altura. E ali, então, nos ramos, vêm os passarinhos, vêm fazer nele o seu ninho. Ou seja, vem também fazer a sua morada, se abrigar nessa grande hortaliça que se tornou, então, aquela pequena semente de mostarda. E assim, então, na segunda parábola, Jesus vai falar sobre o fermento, que é uma pequena quantidade de fermento, ela consegue, então, levedar uma grande quantidade de massa. Então, o reino de Deus é assim. O reino dos céus se dá nas pequenas coisas, não nas grandiosas coisas.
é nas pequenas coisas. Por exemplo, quando nós então promovemos a caridade, ajudando os nossos irmãos com o alimento, que muitas das nossas paróquias assim o fazem, temos ali então um dia em que nós levamos aquele alimento e que um grupo da caridade, os vicentinos, seja qual for a pastoral responsável por esse trabalho, por essa missão, eles então ali arrecadam, preparam ali uma cesta básica que vai ajudar famílias de irmãos, de pessoas que estão passando dificuldades. Ali está o reino de Deus, nessas pequenas coisas, pequenos gestos. Quando nós então vamos visitar os irmãos enfermos, de maneira especial nas nossas paróquias, nossos ministros vão levar então a Eucaristia aos nossos irmãos enfermos. Ali está o reino de Deus. Pessoas então que emprestam seu ouvido para ouvir então ali as angústias, fadigas, tribulações dos irmãos. Aí está o reino de Deus. Quando temos pessoas que perderam seus entes queridos, estão enlutadas, quando nós vamos visitar, rezar com elas, estar juntos a ela, aí está o reino de Deus. E nas mais grandiosas e variadas formas, o reino de Deus faz presente no meio de nós. Nas pequenas coisas, seja num sorriso que nós damos para aquele irmão que está batido, seja num boa tarde, num bom dia, o reino de Deus acontece. Então, é dessa forma que Jesus nos ajuda a compreender o reino dos céus, que se faz presente e que é fácil para que nós possamos então assimilar. É fácil para que nós possamos então entrar nessa dinâmica. Agora, se fossem coisas grandiosas, nós não teríamos acesso a isso. Estaríamos fadados então, a ficar distante porque não conseguimos atingir a estatura elevada do reino. Então Jesus nos diz que o reino dos céus se dá nessas pequenas coisas. E é por isso então que, como disse ali no começo, e repito, que Jesus fala em parábolas, como nos finaliza o Evangelho, para que as pessoas então possam assimilar o conhecimento através das coisas corriqueiras, comum do seu dia a dia. E é assim então que o reino de Deus faz presente, porque é preciso saber o que é o reino de Deus, como se dá esse reino para que nós possamos colocá-lo em prática. E a primeira leitura de hoje, queridos amados irmãos, extraída do livro do Êxodo, nos narra justamente do episódio onde então Moisés, ele sobe para o monte Sinai e ali ele recebe as 2 tábuas da lei, onde o próprio Deus inscreve as suas leis para que o povo então pudesse seguir e assim viver a vida de plenitude, a vida a qual o Senhor veio oferecer ao seu povo e também a cada um de nós. Mas é interessante que Moisés, depois de passar 2 dias, ele então descendo o monte, ele escuta danças, músicas, e danças, um grande alvoroço na comunidade. E ali então ele chega, vai se aproximando e se depara com a cena que entristece o seu coração. Tanto que ele vai e quebra as 2 tábuas da lei, ao se deparar então com um bezerro de ouro, a qual o povo de Israel esculpiu. E ali então ele chama Arão, que é aquele que está à frente da comunidade, junto com ele, e vai então pedir a ele que preste conta daquilo que está acontecendo. E Arão então vai tamar, ou seja, vai atribuir a culpa para o povo. Ora, esse povo me pediu então para esculpir ali um Deus, para que fosse à nossa frente. E ele então pediu ouro e fundir o ouro e saiu esse bezerro. E Moisés então, irado, o que ele faz? Quebra esse bezerro de ouro e ali então quebra a tal ponto, deixando que ele se tornasse pó, trazendo ao pó esse bezerro de ouro. E ele então lança na água do rio e entrega essa mesma água para que o povo bebesse, ou seja, para que eles pudessem então ali olhar e assumir e ter ali consciência do pecado que cometeram. Ora, ele então foi diante de Deus, Moisés foi diante de Deus para poder então ali trazer leis para que o povo pudesse seguir, e o povo então se deturba em tão pouco tempo. Então ele chama a consciência do povo para que eles possam se arrepender do pecado que cometeram. Mas aí está a grande virtude de Moisés, esse grande líder, esse grande profeta. Ao invés então de pedir a Deus que extermine o povo, ele sobe novamente ao monte e vai interceder junto a Deus pelo pecado do povo. É um grande então exemplo de liderança para nós. E nós, por tão pouco, muitas vezes queremos que
as pessoas então, que Deus castiga as pessoas, que pune as pessoas. E não pode ser assim. O cristão autêntico é aquele que vive a misericórdia, porque Deus é misericórdia. Se Deus então levasse em conta as nossas faltas, o que seríamos de nós? Nada. Estaríamos então fadados ao fracasso, à morte, à condenação eterna. Mas diante disso, o salmista de hoje nos convida então a rezar: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. De fato, nós devemos dar graças a Deus porque Ele não ali nos leva, não nos pune segundo as nossas faltas, mas pelo contrário, Ele age de misericórdia para conosco, nos oferecendo sempre uma nova oportunidade de recomeçar uma nova história. E assim então hoje nós celebramos com toda a igreja a memória de Santo Inácio de Loyola. Ele que então tem um grande testemunho de vida, foi um grande soldado que o sonho dele era participar da guerra, de ser um valente e um soldado reconhecido. Mas numa das batalhas nos narra aí a história de Santo Inácio que ele foi atingido na sua perna. E ali nesse período de convalescença, o que ele fez? Ele então, uma pessoa muito estudada, instruída, era uma pessoa bem de vida, e agora ali, então ele lê todos os livros que tem na biblioteca ali, onde ele estava hospedado, passando esse período de dor, de sofrimento, e ali então lhe apresenta o livro dos Evangelhos. E ele começa então a ler os Evangelhos, e ali, com a história, com a vida de Jesus, ele tem a sua própria vida transformada. Porque ele pensava consigo: eu quero fazer a diferença nesse mundo, eu quero ser um grande herói. E aí ele vai perceber na vida de Jesus esse grande herói que veio nos trazer vida e vida e plenitude. Esse grande herói que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a vida eterna. E ali então a sua vida muda, de repente. Ele começa então ali a viver os valores cristãos. Lendo ali a história de São Francisco de Assis e grandes santos da nossa igreja, ele vai então ali crescendo nessa caminhada. E ali então buscando nessa fase de transição da sua vida, a sua vida é transformada. E ele começa então a pregar, a anunciar o Evangelho. E ele ali então, as multidões, as pessoas vêm somando, correndo a ele. E ali surge a fundação, a congregação dos jesuítas, que ele funda, a Companhia de Jesus, que assume então esse projeto de poder anunciar o nome de Cristo. E se tornou um grande santo da igreja, um grande exemplo, um grande testemunho de vida e de fé. E é por isso que nós, com toda a igreja, hoje celebramos a sua memória, porque também essa é a nossa história, que muitas vezes buscamos as coisas, queremos ser pessoas grandes, mas a grandeza nós deixamos então pautar pelos parâmetros como nos apresenta. Queremos ser um artista de renome, queremos ser um jogador de futebol, queremos ser isso, aquilo, outro, ou seja, queremos status. E não é preciso nada disso. Para ser um grande homem é preciso crescer à estatura de Jesus. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então a intercessão de Santo Inácio de Loyola e que o Espírito Santo de Deus nos ajude então a perceber e a construir o reino de Deus que está presente no meio de nós através das pequenas coisas. E que Maria Santíssima, a nossa querida e amada Mãe, interceda por essa nossa caminhada, para que nós possamos então, a exemplo de Santo Inácio de Loyola, possamos fazer tudo para a maior glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, você que se inscreveu nesse nosso vídeo, nesse nosso canal, e você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se, é fácil, venha também fazer parte dessa nossa família, e ajuda-nos a crescer, assim como a Companhia de Jesus, para que nós possamos levar o amor de Cristo a tantos corações que estão fadados ao fracasso. Que Deus então abençoe você e todas as suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, um abraço e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.